Deus e Pai, quero glorificar o Teu nome nesse momento, Senhor, por essa abertura de campanha, Deus, a qual o Senhor nos inquietou, o poder da igreja que clama. Sabemos, Senhor, que o Senhor está nos direcionando segundo a Tua vontade. Agora é o momento da Tua palavra. Seja com Teu servo, Senhor, na ministração, e fala nessa noite, Deus, aos nossos corações. Assim pedimos Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Senhor, motivo de alegria, nós estamos aqui na casa do Senhor para juntos nós adorar e glorificar aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. A Ele seja tributado o nosso melhor, o nosso louvor a esse Deus que é digno. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Jeremias, no capítulo número 33, e os versículos de número 1, 2 e 3. Glória a Deus. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram? Glória a Deus. Nos diz assim a Escritura: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Pode tomar o seu assento nessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus da igreja. Meus queridos e amados irmãos, nessa oportunidade tão graciosa que nós temos nesta noite de estar aqui, já quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlos. Como ele mesmo disse, somos amigos, graças a Deus, além do público da igreja, e eu também creio dessa forma. Nós somos irmãos de casa em frente, para a glória de Deus. E isso é maravilhoso, que as questões denominacionais não nos tira o fator comum, que é sermos irmãos em Cristo Jesus. E a todos os irmãos que estão aqui, louvo a Deus pela sua vida, pela sua casa, toda a sua família. Minha esposa não pôde me acompanhar, meus irmãos, que ela está muito ruim da garganta, está fraca. O movimento para a gripe ainda ficou mais fraca ainda, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. O texto que nós estamos aqui nesta noite diante de nós, meus irmãos, é um texto bastante conhecido de toda a igreja. Quando o pastor Carlos me passou essa temática de Jeremias 33, versículo de número 3, a igreja que ora. É interessante, meus irmãos, na era que nós estamos atual, como todos nós sabemos, é a era digital. Você vê que hoje há uma grande possibilidade de um pregador que às vezes, e não julgo porque não pode se preparar muitas das vezes, usa pelas ferramentas que hoje se tem, pode ser utilizável, formar uma pregação. Sim, há pregadores que são conhecidos e desconhecidos, que usam ferramentas para estudo ou até para fomentar as suas pregações. Nós podemos compreender também
que muitas das vezes, ou deveras vezes, essas ferramentas nos tiram também a possibilidade de meditar, como disse o salmista do Salmo de número 1, medita na lei do Senhor dia e noite. Eu tenho feito faculdade de teologia e algumas matérias que eu tenho dificuldade para meditar, para poder compreender aquela matéria. Haja visto uma matéria que eu agora estudei recentemente, que é sobre a questão de símbolos da fé, e houve algumas questões que me pegaram, que eu não concordo, nem sou conivente e nem acredito. Na escola, uma professora passava um filme sobre candomblé, a umbanda, a quimbanda. Eu não tinha vontade de assistir, eu saía da sala, tirava 0 na atividade. E hoje, fazendo a faculdade, tendo que compreender outras religiões, porque você estudar teologia não é só você compreender o Evangelho, a reforma ou a Escritura, mas é você também compreender outros símbolos de religião. E eu tenho essa certa dificuldade para entender esses símbolos de outras religiões. Todavia, é uma necessidade. Mas se você for parar e analisar essa questão do século XXI, dessa era moderna, dá possibilidade de pregadores fazerem pregações por chat GPT, por meios e ferramentas que são disponíveis, mas não tem como orar. Não há possibilidade de você lançar uma palavra do chat GPT e ele desenvolver uma oração, porque ele é uma máquina, não tem sentimento, não tem vontade própria, conhece daquilo que lançam informação sobre ele, mas ele não sabe orar, ele não sabe expressar diante de Deus aquilo que está sentindo, porque é uma máquina. Mas você tem a oportunidade, e não digo só você, nós temos a oportunidade de usar essa ferramenta que o chat GPT não tem, que a mídia social não tem, que essa era secular que nós vivemos, da era da tecnologia, não tem, que é orar diante de um Deus todo poderoso. Não há. Então nós somos filhos que têm privilégios que o mundo não tem, que fala com o Pai para a glória dele mesmo. E aqui o profeta Jeremias, meus irmãos, ele nos traz uma ideia muito interessante, porque é a segunda vez que o profeta está recebendo uma mensagem da parte de Deus, estando ele preso. Ele estava no cárcere, estava aprisionado, e ali ele estava há alguns momentos, ou tempos, ou épocas, preso no meio do palácio. Os príncipes passavam, os príncipes vinham e iam, mas ele estava preso. Todavia, nós vemos algo muito importante, que também na época de Jeremias, os príncipes não tinham oportunidade. Os príncipes não tinham oportunidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz do Senhor. De igual forma, a máquina não tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Nós temos para a glória do eterno. Mas ali ele estava preso. E é interessante. Que se nós analisarmos, meus irmãos, esse texto, à luz de Apocalipse, nós vamos ver algumas questões, glória, amém. Nós vamos ver algumas questões que são muito importantes para a nossa fé cristã. Quer ver uma coisa? João, quando estava na ilha de Patmos, ele foi ali posto ou preso, porque estava pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, falando da Escritura e da Palavra de Deus. Foi preso na ilha de Patmos, todavia a sua mensagem não parou, mas ele estava preso. Mas as revelações não cessaram, mas ele estava preso. Mas ser adorador é independente se estarmos presos ou libertos. Por quê? Porque Deus está fora do tempo. O profeta estava preso,
mas a mensagem de Deus não estava. O profeta estava aprisionado, mas a mensagem de Deus não estava. E é de igual forma, João, quando está na ilha de Patmos, ele está preso à sua carne, preso aos seus braços, preso às suas pernas, mas a sua alma está solta, o seu espírito está solto, e o seu Deus ninguém pode aprisionar. Jeremias estava preso. Jeremias estava, como diz o texto, no versículo de número 1, enquanto ainda estava preso no pátio da guarda assegurando. E é interessante que nós podemos ver o Senhor transmitindo a Jeremias algumas questões que eu quero trazer aos irmãos aqui nesta noite. Eu quero hoje pregar a respeito de uma declaração, um convite e uma promessa. Uma declaração, um convite e uma promessa. Para nós compreendermos melhor, Jeremias foi preso a mando do rei Zedequias. No capítulo de número 31, 32 e 33, Jeremias está anunciando a mensagem de Deus. Não é uma mensagem de si próprio para os homens, para o povo. Não é uma mensagem de um profeta para outros profetas, mas é uma mensagem de Deus ao povo. E este intermédio da qual o Senhor se utiliza é o profeta Jeremias, porque ele estava anunciando a verdade, pregando a verdade, falando sobre a verdade. O profeta, ele está agora encarcerado, porque estava anunciando a verdade, pregando a verdade, falando a verdade. Veja que não há diferença, muitas das vezes, para aquilo que nós vivemos, porque hoje no Brasil não, mas há outros lugares do mundo, há outros países, que se alguém prega a verdade, fala a verdade, anuncia a verdade, é preso, é lançado no cárcere. Por quê? Porque a palavra de Deus não é a palavra do profeta, não é a palavra do homem, não é a palavra minha, a palavra sua, é a palavra de Deus. Ela causa incômodo naqueles que não querem ouvir, que não querem seguir. Paulo diz isso em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 1 a seguir. Paulo diz que muitos iriam ajuntar para si doutores, mestres ao seu bel prazer, que teriam coceira no ouvido para não ouvir a verdade. Esta palavra, ela causa, meus irmãos, muitas questões que nós podemos ver. Quais questões ela causa? Primeiro, ela junta. Segundo, ela espalha. Primeiro, ela junta os servos de Deus. Segundo, ela espalha os ímpios. Primeiro, ela junta aqueles que querem servir, querem adorar, querem obedecer. Segundo, ela espalha aqueles que não querem obedecer, que não querem adorar, que não querem servir. Ela espalha. Todavia, ela é a palavra de Deus. Jeremias foi preso nesse contexto que eu estou lhe trazendo, preso por causa da palavra. E ele estando preso, o Senhor traz uma palavra a ele, no capítulo 32, a partir do versículo ali de número 1 a seguir. E a Escritura agora nos diz que o Senhor vai trazer uma segunda palavra. E a segunda palavra começa da seguinte forma: uma declaração. Qual a declaração? Versículo número 2. Coloca para mim, por favor, irmão. Versículo de número 2. A Escritura nos diz assim, 33, 2. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Perceba que a Escritura diz, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Perceba que todas as vezes aqui ele usa o nome pessoal. O escritor, o profeta, ele usa inclusive o nome de Deus.
é o Yud-He Vav-He. E lá em Êxodo capítulo 3, o Senhor dizendo: eu sou o que sou. É aquele que nós conhecemos de Javé. Ele, o Senhor, e ele expressa de uma tal forma que eu acho maravilhoso, porque não há dúvidas que é o Senhor, porque ele diz uma vez: assim diz o Senhor que faz isto. Ele diz duas vezes: o Senhor que forma isto para o estabelecer. E ele fala a terceira vez: o Senhor é o seu nome. Ele é soberano. A sua declaração demonstra que ele tem poder. Ele está mostrando que ele tem autoridade. Esse versículo de número 2 nos traz em um denominador comum. Gênesis no capítulo 1, versículo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim chamar Eretz, que significa: o Senhor criou o universo do nada. Alguém, para criar essa cadeira que você está sentado nesta noite, ele precisou de plástico. Alguém, para criar essa cadeira que o pastor está sentado, ele precisou de tecido, ele precisou do ferro, ele precisou fazer a estrutura que eu não sei se é de madeira, se é de ferro por dentro, mas ele precisou de água. Todavia, Deus, ele não precisou de matéria. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: venha a porção seca, e houve porção seca. Ele disse: haja separação entre as águas, e houve separação entre as águas, porque ele é soberano. Deus não precisa de matéria-prima. Alguns podem até dizer ou relatar que Deus é aquele que é um mestre de transformar lixo em luxo. Porém, eu digo diferente: Deus é aquele que tem poder para trazer do nada o luxo. Deus é este poder. Deus tem este poder. E esta afirmação que Deus faz, meus irmãos, ainda no versículo de número 2, nos traz a ideia. Primeiro, Deus, ele é um Deus que faz. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Segundo, Deus é o Deus que estabelece, porque não havia parte seca, não havia divisão entre as águas, não havia nada disso. Quando nós estudamos a questão do início do mundo, da criação do mundo, nós vemos apenas um continente, é Pangeia. E Deus, pelo seu próprio poder, dividiu a terra. Percebam, meus irmãos, que Deus é um ser tão soberano que a terra não é capaz de impedir a sua obra. Deus é um ser de tanto poder, de tanta autoridade, que a serpente não teve poder de impedir a sua obra. Deus é um Deus de tanto poder, de tanta autoridade, que o pecado não teve poder de impedir a sua obra. Deus é um ser de tanto poder e de tanta autoridade, que o tempo não impede Deus de fazer o que lhe apraz, o que deseja, de Deus fazer a sua obra. Deus é um Deus poderoso, e nós estamos aqui para adorar. Nós estamos aqui para adorar. A Escritura nos diz, meus irmãos, que o Senhor, Ele vai fazer agora um convite. Qual convite, Diácono Simão? Está no versículo de número 3, a partir da parte A do versículo 3 de Jeremias 33:3. Clama a mim. É interessante esse texto, meus irmãos, por quê? Porque aqui não é um homem chamando homem para buscar a Deus. Não é um homem dizendo a Deus que eu tenho que buscar. É Deus falando ao homem: clama a mim. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Esse é o convite da graça. Esse é o convite da graça. Porque Jeremias, ele já tinha orado. Se você for ler o capítulo 32, do versículo 16 até o versículo número 25,
Jeremias diz assim: depois que entregar, ele não é todo não, mas só para você ter uma ideia. Depois de entregar a escritura de contra Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: ó eterno meu Deus, tu que fizeste os céus e a terra, e assim como conseguinte. Jeremias já havia orado ao Senhor, já havia clamado, mas o Senhor chega para ele de Jeremias: clama a mim. É interessante, meus irmãos, porque quando nós analisamos algumas questões, Deus ele é maravilhoso. Na vida de Jeremias, Deus é mais maravilhoso ainda, porque em Jeremias capítulo número 18, a escritura nos diz que o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, se levanta. E a gente pensa que Deus vai dizer assim: Jeremias, vai na casa do oleiro. Jeremias, pega esse caminho e vai na casa do oleiro. Jeremias, pega essa rua, esta avenida e vai à casa do oleiro. Não. Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, se levanta e desce. Deus acabou de dizer para ele levantar e mandou ele descer de novo. E é interessante na vida de Jeremias, porque Jeremias acabou de orar. Jeremias acabou de expressar diante de Deus aquilo que estava no seu coração, o amar no seu coração, da sua alma. Ele expressa a Deus o seu sentimento, a intenção e a vontade do seu coração. Mas quando a palavra do Senhor vem a Jeremias pela segunda vez, o Senhor chega diante de Jeremias e fala: Jeremias, clama. Jeremias acabou de orar, mas o Senhor está dizendo para ele: clama. E eu acho interessante essa expressão de Deus para o profeta, porque aqui é um convite, como eu acabei de lhe falar, gracioso. É um convite da graça, é um convite maravilhoso. E esse convite, na minha perspectiva e em análise pessoal à Escritura, Deus não está falando só com o profeta, Deus está falando com o filho. Deus não está só falando com o filho, Deus está falando com alguém que crê no Senhor. Deus não está falando só com alguém que crê nele, Deus está falando com alguém que deposita a fé, a esperança, deposita nele as suas forças. Mas não só isso, Deus está falando também para todo o povo. E não só o povo de Israel, Deus está falando para mim e para você, porque nós acabamos de orar, mas o Senhor ele continua falando conosco e dizendo: clama a mim, clama a mim. Jesus Cristo disse em Mateus, não salvo engano, Mateus no capítulo número 6, o Senhor ensinou na oração do Pai Nosso. Jesus diz: Pai nosso que estás no céu. Você não clama aquele que está na terra, você clama aquele que está no céu. Você não clama a um Deus como o Salmo 115. Lá no Salmo 115 nos diz sobre os falsos deuses, deuses de barro, que tem mão e não pega, tem boca e não fala, tem pé e não anda, tem orelhas mas não ouve. Nós servimos a um Deus poderoso e a Ele nós clamamos. Nós clamamos a Ele, clama a mim. É tão maravilhoso, meus irmãos, essa expressão de Deus para o profeta, de Deus para o povo, de Deus para mim e para você. Aqui Deus está colocando um selo de aprovação na oração de Jeremias. E Deus está dizendo para Jeremias da seguinte maneira, e eu quero trazer a aplicação nas suas vidas: seja corajoso, não desista, continue clamando, continue perseverando na oração, continue diante de Deus, cada vez mais se aproximando, estando mais perto, estando mais próximo, porque Deus, ainda que esteja em silêncio, o silêncio dele é melhor do que as muitas palavras dos homens. O silêncio de Deus é muito melhor do que aquilo que os homens podem expor para nós. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é
Deus. Mas ele vai falar: creia, continue se aproximando e crendo. É só esperar e continuar clamando, que a resposta vem. A resposta vem. Porque, meus irmãos, tem um conceito que muitos pregadores usam, eu acho interessante, e um desses pregadores que fala muito desse conceito é o pastor Eliseu Rodrigues. Ele diz assim: um crente de joelhos é mais forte do que 1000 demônios em pé. É interessante isso, porque é verdade. Não tem nada mais, é verdade. Um crente de joelhos, meus irmãos, é mais forte do que o inferno inteiro. Um crente que está diante de Deus, se humilhando na presença de Deus, diante do Deus Todo-Poderoso, ele é mais forte do que o demônio. E é tão interessante, e é também tão ruim, porque a sociedade que nós vivemos, ela tem uma questão que eu costumo falar, quase que, não todas as vezes que eu prego, mas muitas vezes eu digo, porque a nossa sociedade tem uma falsa humildade. E essa falsa humildade você não pode dizer que tem, você não pode dizer que é, você não pode dizer que faz. É uma falsa humildade que a nossa sociedade tem. Só que qual é um ponto importante? Eu não posso, meus irmãos, chegar diante dos irmãos e eu acho indiferente, ou eu fico triste quando eu vejo um pregador, que o pastor diz, o pregador fulano de tal, e ele diz: eu não sou pregador. Isso é estranho para mim, porque se alguém é convidado para pregar, o nome dele é pregador, né? Não é contador de história, é pregador. Então, se você ora, continue orando, e não tenha vergonha de orar. Se você busca, continue buscando, não tenha vergonha de buscar, porque é isso que Deus quer, é que nós oremos, clamemos ao Senhor, que nós continuemos diante da sua presença, pedindo a Ele, clamando a Ele, orando a Ele. É o que o Senhor quer. Aleluia! E é interessante, porque o Paulo, ele disse que o cristão, ele é a única religião que o que pratica, o praticante, ele ora sem cessar. A orientação é orar sem cessar, mesmo trabalhando, mesmo correndo para cima e para baixo, mesmo levando para a escola, para dar, fazendo o que seja na vida. Não sei que você trabalha, que Deus abençoe o seu trabalho. Independente, a orientação é orar sem cessar. Orar sem cessar. É interessante, o judeu, eu acabei de falar para os irmãos, o Yud-Heh-Vav-Heh, que é o nome de Deus. O judeu, para citar o nome de Deus, ele dá 7 passos para trás, irmão. Tem alguns que se ajoelham e botam a boca no pó para poder falar o nome de Deus. Você vê a reverência. E eles oram 3 vezes por dia. Você vê os muçulmanos, tem muçulmano que ora 5, 6 vezes por dia. Mas o crente tem que orar sem cessar. Glória a Deus, o crente é assim, porque é a orientação de Deus: orar, orar, orar. Nós temos que orar. Sem forças devemos orar, sem ânimo devemos orar, sem vontade devemos orar. Nós devemos orar, Senhor, devemos orar, devemos orar. Eu acho interessante, eu lá em Codó, na igreja do meu sogro, algum tempo atrás, chamou o irmão para fazer uma campanha de oração pela esposa dele que estava doente. E no primeiro dia ele fez uma campanha, foi 5 da manhã. No primeiro dia ele foi começar a orar. Não falo contra, é claro, se os irmãos têm esse costume, mas como eu estava com o propósito de orar para Deus curar a esposa do irmão, eu falei para o irmão: vamos orar. Ele: não, vamos cantar 7 em harpa. Eu falei: ô Pedro, vamos orar, vamos orar. Ele: não, nós temos que cantar. Eu falei: então você canta, eu oro. Eu fui orar. Porque muitas das vezes, não que o louvor não nos impeça de orar, mas muitas das vezes a gente vai orar e fica conversando, vai orar e fica batendo papo, sendo que nós somos chamados para orar, orar.
clamar a Deus, pedir a Deus, buscar o Senhor, deixar o nosso ego, o nosso eu, a nossa vontade e fazer a vontade do Eterno. Orar. E o convite da graça, o convite maravilhoso, o convite de Deus é orar. Nós devemos orar. E nós temos, meus irmãos, uma última questão neste texto. Eu não queria me estender muito, mas a última questão desse texto é a promessa. Qual é a promessa de resposta? Quem acredita em promessa, meus irmãos? Eu acredito em promessa. E a promessa de Deus em Jeremias 33, 3: quando a mim responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus vai responder. Deus, Ele vai responder a nossa oração. Às vezes não pode ser conforme o nosso desejo e a nossa vontade. Às vezes não pode ser conforme o que queremos. Mas Deus vai responder. Deus vai responder. Porque essa é a promessa do Senhor. Resposta de Deus. No dia da Escritura. E te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabes. É interessante esse texto, porque se nós formos analisar por uma perspectiva bíblica, Moisés recebeu a orientação do Senhor. Moisés escreve, e o Moisés escreveu Gênesis, escreveu Êxodo, escreveu Levíticos, escreveu Números, escreveu Deuteronômio. Gênesis, Moisés não era vivo. Como que Moisés escreveu? Por divina revelação. O Senhor veio a ele e disse: Moisés, no princípio foi assim: eu criei os céus e a terra, e havia trevas sobre a face do abismo, e o meu espírito se movia por cima das águas, e eu disse: haja luz, e houve luz. Assim Deus revelou para Moisés. Deus também disse para Josué: Josué, escreve. E Josué também escreveu o livro de Josué. Para Samuel também recebeu a orientação do Senhor: escreve. Não havia revelação, havia revelação, mas não havia aquilo que nós conhecemos de inspiração. Então Jeremias, de igual forma como no Antigo Testamento, eles foram revelados, receberam revelação divina. Era mensagem nova, mensagem que não existia, pregação que ainda não existia, revelação. Todavia, os apóstolos, porque o Senhor os inspirou para que eles pudessem escrever. Então Mateus escreveu Mateus, Lucas escreveu Lucas, Marcos, inspirado através de Pedro, escreveu o seu evangelho, João escreveu o seu evangelho, escreveu os seus livros, escreveu o Apocalipse. Paulo, inspirado, escreveu as suas cartas. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, também inspirado. Hebreus foi escrito por alguém inspirado. Tiago, Judas foi escrito por alguém inspirado, as cartas de Pedro. Todavia nós, quando oramos, não temos revelação, não temos inspiração, mas o Espírito ilumina, traz luz à nossa mente, para que possamos compreender a palavra. Não é porque nós somos bons, não é porque merecemos, é porque o Espírito vem e nos ilumina. Por isso há uma necessidade, e haja vista que grandes pregadores avivalistas, ao invés de colocar primeiramente a pregação, depois a oração, primeiro colocavam a oração, depois a pregação. É igual à Escritura, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. A graça não vem por outro meio a não ser pela oração, e o conhecimento pela pregação do Evangelho. Então, antes de pregar, nós devemos para que nós tenhamos a iluminação do Espírito, nós devemos orar. Uma pregação, e eu não sou aquele tipo de pregador que menospreza quem está começando ou quem já é antigo na fé e ainda tem suas dificuldades, porque eu tenho livro de esboço, eu tenho livro de esboço de pregação de Napoleão Falcão, eu tenho tantos outros. Mas o que é a questão? Diz o pastor Eliseu Rodrigues que os pastores, pregadores, iluminados recebem de Deus o osso, mas quem vai orar para Deus trazer carne? Quem vai orar para Deus trazer o Espírito? Quem vai orar para Deus trazer vida é quem vai pregar. Então nós devemos orar para que Deus cumpra as suas promessas.
E através da oração, meus irmãos, como o texto nos diz, está no versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso fala de entendimento. O pastor falou aqui a respeito de crescimento, eu esqueci a palavra que eu esqueci a palavra que ele usou, mas ele usou uma palavra de crescimento na oração e tal. E é interessante, se nós formos analisar esse texto de Jeremias 33:3, que o Senhor revelaria a Jeremias coisas grandes e firmes que ele não sabe, fala de entendimento. Entendimento. E é importante ressaltar: a oração abre portas do entendimento, abre porta de milagre, abre porta de cura, abre portas de bênção, abre portas de entendimento da vontade de Deus em nossa vida, abre portas em nossa vida, não por intermédio da pregação também, mas por intermédio da oração. Nós temos que orar, meus irmãos, porque isto eu digo a você com toda a certeza. Graças a Deus, desde 2012 que eu prego, irmãos. E eu já participei de igreja onde meu pastor não pregava, mas orava que alguma vez. Ainda hoje, eu sou com prega. Passei 10 anos servindo a ele, segundo. Eu sou com prega. Toda quinta-feira quem trazia para me ensinar era eu. Eu nunca tinha visto na minha vida, o pastor que pregasse. Eu nunca tinha visto na minha vida. Diante de Deus eterno que nos assiste, eu nunca tinha visto. Mas eu sou com prega. Ele bota os obreiros para pregar. Não prega. Ele aconselha, vem. Aí pregar ele não prega não. Sinceramente, não prega. Ele agora está estudando, está terminando o ensino fundamental, médio, está estudando. Eu fico muito feliz pelo brasileiro, mas ele ora muito. E eu já ouvi mensagens que Deus é o meu sogro, e eu conheço muitos pregadores, de renome e desconhecido, muitos, que eu nunca ouvi desses pregadores. Porque ele orava em cima da Bíblia. Lê pouco, não tem uma leitura tão boa, mas orava. E ora. Então a orientação a nós, estamos aqui nesta noite, é: vamos orar. Se você ora, continue orando. Há alguns anos eu tenho uma fase bastante interessante, que é, já me senti uma parte dela. Se eu não tenho forças para louvar a Deus, eu vou louvar, eu adquirir a força que eu preciso. Se eu não tenho forças para orar, eu vou orar até eu orar com vontade, com a força que eu preciso. Alguns que não tem vontade de ler a Bíblia. Se eu não tenho forças para ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia até eu ter força e vontade de me debruçar diante da Escritura. E isto é o que eu tenho a dizer aos irmãos nesta noite. Se porventura você chegou a este lugar, não tem forças para orar, não tem força para clamar, não tem forças para pedir, até no meio da prova você não consegue orar, mas o Senhor está lhe dizendo nesta noite: ore, busque a face do Senhor, porque as suas forças serão renovadas. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé nessa noite com a permissão do pastor Carlos. Quero aqui concluir. Eu escrevi aqui algo para os irmãos, e diz da seguinte maneira, que é a conclusão da pregação: é através da oração
que nós somos revestidos de poder. Para concluir, não é por intermédio, meus irmãos, de coisas fúteis e banais, não é por intermédio de perca de tempo, é por intermédio da oração que nós somos revestidos de poder. Com a permissão do pastor, curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos a tua presença e te agradecemos, porque tu é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Senhor, nós aprendemos aqui nesta noite que independente da circunstância de estarmos presos, que independente, Senhor, da circunstância de estarmos calados, independente, Senhor, das questões da vida, nós devemos orar. E aqui, Senhor, te apresenta a tua igreja e teu povo, as tuas ovelhas que o Senhor confiou ao teu servo, pastor Carlos, ó Deus. Que o Senhor possa tomar de conta cada dia mais, ó Pai, e acrescentar a fé sobre a vida dos teus servos, para que eles continuem orando, buscando, clamando, pedindo, chorando e se humilhando diante da tua presença, Senhor. Porque os dias, ó Pai, são de facilidade, mas a oração não é fácil. Ser um crente que ora, meu Deus, não é fácil, Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, nos acrescenta a fé, ó Deus. Nos acrescenta a graça de permanecer na tua presença, orando, buscando a tua face, Senhor. Meu Deus, eu não sei qual o propósito do coração do teu servo, Senhor, para iniciar esta campanha, mas eu entendo, Senhor, que a tua vontade é que nós continuemos orando e orando, Senhor. Aqueles que chegaram aqui enfermos, Senhor, ó Pai, eu peço, se for a tua vontade, cura nesta noite, meu Pai. Aqueles que chegaram aqui com a sua fé abalada, com a sua fé, meu Pai, minguante, com a sua fé, meu Deus, triste, com a sua fé, meu Deus, eterno em regresso, voltando, te apresento, meu Pai eterno, nesta vida, dá força de ânimo, dá vigor, meu Pai, ajuda, porque Tu és o Deus Santo, poderoso, que renova as nossas forças, meu Pai. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu te apresento cada um que chegou aqui nesta noite. Eu não sei, Senhor, também o propósito de cada um que está aqui nesta noite, mas Tu sabes, Tu conheces. Responde a oração do teu servo, da tua serva, do teu filho e da tua filha. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, sopra o teu vento, a tua graça e o teu amor lá no lar dele e no lar dela, que o Senhor possa, Pai eterno, permanecer naquela casa, em nome de Jesus, meu Deus. Assim eu peço ao Senhor, crendo e tendo a certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o diácono Simão.